Vamos falar agora sobre economia, porque houve registro da taxa de desemprego, aumentou um pouco em janeiro, mas é a menor taxa da história para o mês de janeiro, né? Após figurar no menor patamar da história desde junho do ano passado, a taxa de desemprego voltou a subir, fechou em 5,4%, só que na comparação com o resultado, isso na comparação com o resultado anterior, que ficou 5,1%, mas é a menor taxa para o mês de janeiro da história, da série histórica. Vamos trazer o Felipe Salto para explicar o que isso significa. Salto, além, é claro, uma boa notícia para o trabalhador, para a economia brasileira, o que isso representa? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Olha, o primeiro ponto a destacar é que, de fato, é um dado bastante positivo. A dinâmica do mercado de trabalho já vem numa dinâmica, num desempenho positivo há bastante tempo. E a taxa de desemprego em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, ela mostra uma certa estabilidade em relação ao trimestre encerrado em outubro. E, basicamente, o que se vê na abertura dos dados é que a geração de vagas continua bastante expressiva, em linha também com os dados de geração de vagas novas que nós vimos nessa semana também. E, do ponto de vista do rendimento médio e da massa salarial, também continua a haver crescimento acima da inflação. É um quadro econômico bastante benigno, Diego, sobretudo quando a gente lembra que a inflação também está controlada, apesar de operar acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%, mas é uma inflação bastante controlada, que não esboça nenhuma preocupação para além dessa questão da convergência das expectativas no chamado horizonte relevante, né, que o Banco Central considera para essa meta mais dura de 3%. Então, a gente tem um quadro econômico em que o desemprego segue muito baixo, a ocupação continua esboçando um comportamento positivo e, ao mesmo tempo, a renda das famílias está crescendo acima da inflação. Imagino que o mercado esteja a mil com o caso Master, né? E as últimas revelações, Felipe. Esses últimos dias têm sido de muita volatilidade, né? Muita incerteza. O sobe e desce da taxa de câmbio, toda a incerteza e risco associados aos desdobramentos do que está acontecendo no conflito no Oriente Médio, mas também as notícias bastante, digamos, espantosas, né? Envolvendo esse caso Master, né? Cada dia uma ou duas ou três novidades que deixam todo cidadão de cabelo em pé. Eu não entendo que isso possa gerar problemas do ponto de vista de contágio para outras instituições ou para o funcionamento dos mercados. Entendo sim que é mais uma questão de criar um ambiente que é muito ruim, né, do ponto de vista da confiança nas instituições, da expectativa de punição e de esclarecimento, de uma vez por todas, de todas essas teias a partir desse caso do Master.